Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, dia 26 de novembro de 2024. Hoje tem jogo do Flamengo. Visando colocações melhores no Campeonato Brasileiro de 2024, o Flamengo chegou ontem à noite em Fortaleza, onde hoje jogará contra a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda conseguiu colocar o Fortaleza sempre à frente do Flamengo nesse certame nacional. Sempre ou quase sempre à frente do Flamengo no certame nacional. E o jogo de hoje pode definir quem ficará à frente a partir da 36ª rodada no campeonato. Ao Flamengo não seria só passar o fortíssimo time do Fortaleza na tabela de classificação, mas também passar o Internacional de Porto Alegre, que depois de um ano complicado devido às enchentes no Rio Grande do Sul, vem com muita força, com 16 jogos de invencibilidade, ocupando agora a terceira colocação. O Flamengo também já conhece os seus adversários na Taça São Paulo de Futebol Júnior. É isso aí, pessoal. Nós já estamos adentrando quase o mês de dezembro e em janeiro a turminha do Sub-20 do Flamengo joga a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Por isso, a maioria dos jogadores do Sub-20 já estão de férias para poder voltar, fazer uma pré-temporada mais longa, mais dentro do mês do ano de 2024, para em 2025 poder começar a temporada pela Taça São Paulo de Futebol Júnior. Essa diretoria do Flamengo já tem um planejamento para a equipe para 2025 e a pré-temporada não deve ser dentro do Brasil. Marcos Braz calou o presidente do Corinthians ao vivo num programa de televisão ontem à noite, desmentindo e fazendo Augusto de Mello, presidente do Corinthians, e o Mano, aquele jornalista que fala muito, mas não fala nada, ao vivo. E eu vou trazer para vocês na íntegra aquilo que o Marcos Braz falou a respeito do Hugo Souza. Também vou trazer aqui a provável escalação do Mengão Queridão, que hoje à noite tenta a terceira colocação do campeonato. Então curta, comenta, compartilha, não se esqueça de já chegar deixando o seu like e verificando se você é inscrito no nosso canal. Se não for, se inscreva nesse exato momento e convide seus amigos para se inscreverem também. Vocês sabem que eu estou com um projeto novo, o projeto No Mundo Agora, que é um canal onde nós vamos falar sobre alguns assuntos polêmicos, vida fora do planeta, monstros espalhados e avistados pelo mundo todo, teorias conspiratórias. Um assunto que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de ler a respeito, e eu quero passar para vocês sobre o meu ponto de vista, e um ponto de vista jornalístico, sempre baseado em fatos, aquilo que acontece no Brasil e no mundo afora. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, para que você que gosta desse tipo de assunto, clique e se inscreva no nosso canal No Mundo Afora. O primeiro vídeo já está sendo produzido e eu acho que quem curte esse assunto vai gostar muito desse nosso novo canal, dessa nossa nova empreitada. Estou contando com vocês. Quem gosta desse assunto, dá uma moral pro Fabrício Lopes e clica nos links que estão aí. Valeu? Nação, é o seguinte, Mengão chegou a Fortaleza com pedidos de fica Gabigol. E aí, por que eu tô falando isso? Com certeza vai vir meia dúzia de pessoas aqui nos comentários falando que eu sou Gabizete, que eu quero que o Gabigol fique. Olha, gente, minha função jornalística é relatar para vocês aquilo que realmente está acontecendo no Flamengo. E o que está acontecendo nesse momento é justamente isso. A torcida lá do Ceará pedindo
para o Gabriel ficar no Flamengo. O Flamengo ainda não fez nenhuma nova proposta para o Gabriel. O que não pode acontecer é o Flamengo atender as exigências que o atleta fez antes de dar esse imbróglio todo e antes dele dizer que não ficaria no Flamengo. 5 anos de contrato, aumento de 75%, aumento no montão. Isso não pode acontecer. Mas há um pensamento, sim, de, dependendo da reação da torcida daqui até o final do campeonato e dependendo do comportamento do Gabriel, o Flamengo tentar uma outra proposta. Há também a possibilidade do Gabriel não querer mais e não cumprir mais com aquela afirmação que ele deu que não permaneceria no Flamengo. Isso porque o Gabriel quer ir para um clube que vai disputar a Libertadores América. Nesse momento, 2 clubes apareceram com a possibilidade real de levar o Gabriel. E o que eu digo possibilidade real? Oferecendo a ele o tempo de contrato que ele quer e os valores salariais desejados por ele. Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro seria a equipe mais forte na tentativa de levar o Gabriel Barbosa em 2025, porque tem um planejamento baseado num mega empresário de Minas Gerais, o Pedro Lourenço, que está colocando muito dinheiro no Cruzeiro e, portanto, poderia pagar ao Gabriel aquilo que ele acha certo e justo pela prestação do seu serviço. Já o Santos não tem tanto dinheiro assim, se apega a aliados no mercado e na possibilidade do retorno do Neymar para atrair o Gabriel Barbosa. Mas com o time santista, o Gabriel sabe que pode ter problemas financeiros ao longo da temporada. Só que ambas as equipes, Cruzeiro e Santos, podem não disputar a Libertadores o ano que vem. O Cruzeiro não venceu a Sul-Americana e isso deu uma insegurança no Gabriel sobre ir ou não para a Toca da Raposa. Há hoje uma leve, mas há hoje já uma movimentação do staff do Gabriel para tentar permanecer no Flamengo novamente. Ou seja, essa história cheia de reviravoltas pode ter mais uma e pode ser sim que sem opções, pelo menos momentaneamente, o Gabriel resolva retomar conversas com aquele que ganhar a presidência do Flamengo. Há uma boa vontade muito grande da gestão atual em tentar renovar com ele dentro de um escopo próprio, assim como há uma boa vontade do Maurício Gomes de Matos também e do BAP, nem tanta, mas pela parte mercadológica de marketing pode acabar surgindo aí uma oportunidade do Gabriel ficar para o próximo ano. Daí eu pergunto para vocês, é uma boa a permanência do Flamengo para o próximo ano? Eu fiz a mesma pergunta para vocês, só que com relação ao Davi Luiz. O Davi Luiz também deve ter o seu contrato renovado com o Flamengo, tá? As conversas estão bem adiantadas e no caso do Davi Luiz, a ajuda que ele dá à molecada da base, a ajuda que ele dá aos profissionais do Flamengo e ao técnico Felipe Luiz fazem com que o Flamengo tenha uma boa vontade em renovar com o atleta e essa renovação por mais um ano deve acontecer. E eu perguntei para vocês aqui no canal, através de uma enquete na comunidade do nosso canal, se vocês concordam ou não com a renovação do Davi Luiz. 2.400 votos de ontem à noite para cá. Você ainda pode votar para eu poder divulgar mais adiante. 42% concordam com a renovação de Davi Luiz. 58% não concordam com a renovação do zagueiro rubro-negro, que deve ser titular hoje contra a equipe do Fortaleza. O Daily André Leal 1262 diz o seguinte: apesar da maioria contra, eu concordo pelo seguinte motivo: esse cara conseguiu recuperar o Rodinei e o Wesley, mas renovaria com salário bem mais baixo. Se for o mesmo, aí é complicado. Já o Neto Pereira disse o seguinte: não se pode nem cogitar renovar com esse perninha. 1,5 milhão por mês para assistir os jogos do Flamengo do banco. Na verdade, pessoal, o técnico Felipe Luiz vem aproveitando bastante o Davi Luiz, principalmente nesses últimos jogos do Flamengo. Com a suspensão do Fabrício Bruno, que não entrará em campo hoje, a provável escalação do Felipe Luiz tem de novo
a linha de 3 zagueiros que vem funcionando muito bem. Rossi seria o goleiro. Na linha de 3 zagueiros, Léo Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira. Na ala direita, Wesley. Na ala esquerda, Alexandro. O meio de campo seria formado por 3 jogadores: Eric Pulgar, que está em processo de renovação contratual, Charlie Alcaraz e Gerson. E no comando de ataque, Bruno Henrique e Michael, formando aquele tradicional de 3 jogos já, 3-5-2 do técnico Felipe Luiz. Vale lembrar que o jogo contra o Fortaleza terá a transmissão exclusiva do canal Premier para todo o Brasil. Fechou? Gostaram da provável escalação do Felipe Luiz? Já foram lá na enquete para poder votar se o Davi Luiz deveria permanecer ou não? Então faça isso, dá essa moral para o nosso canal. O Flamengo joga a partir de janeiro a Taça São Paulo de Futebol Júnior, que é uma competição nacional já tradicional para o sub-20 das equipes. Quase sempre o Flamengo disputa essa competição com uma mescla de sub-17 e sub-18, porque o sub-20 muitas das vezes ele é utilizado para disputar o Campeonato Carioca. Desde 2018, ainda sobre a batuta da gestão Eduardo Bandeira de Mello, que o Flamengo não vence a Copinha, justamente porque prioriza a preparação da equipe profissional e usa o sub-20 no Campeonato Carioca. E no ano que vem não deve ser muito diferente, não. O Flamengo deve ir aos Estados Unidos para poder fazer sua preparação para o ano de 2025. O Flamengo deve disputar a Florida Series, antiga Florida Cup, no início do ano que vem. Isso caso a gestão do Dunche vença a eleição. O planejamento dos caras é ir para os Estados Unidos. Ainda que o Felipe Luiz seja um pouco contra esse formato, ele já disse, por exemplo, que o formato de pré-temporada europeu não deve ser seguido aqui no Brasil, porque visa muito a área comercial e não a área técnica. Ainda sendo contra essa viagem, o Felipe Luiz não deve ter outra opção caso essa gestão entre no Flamengo, e o Flamengo deve fazer novamente sua preparação nos Estados Unidos. Vocês concordam com o Flamengo indo para os Estados Unidos fazer sua pré-temporada na FC Series ou não? Fizemos o ano passado, se essa gestão ganhar, podemos fazer no ano que vem também. Mas o fato é que o Flamengo vai ter na sua sede em São Paulo, no grupo 23, as equipes do São Bernardo, Zumbi de Alagoas e o Cruzeiro da Paraíba como seus principais adversários. E a sede do Flamengo na primeira fase de grupos será em Mogi das Cruzes. Vocês sabem que todos os anos a gente acompanha a Copa São Paulo de Futebol Júnior e no ano que vem não será diferente. Estaremos juntos acompanhando a molecada do Flamengo rumo a esse título que não vem para o clube desde 2018. Nação, agora falando sobre Hugo Souza. Tá dando um diz que me diz, um bate-boca daqui e dali com relação à situação do Hugo Souza. Ontem, no programa Arena SBT, o fanfarrão do Mano, jornalista ultra mega corintiano, Cicinho, entre outros ali, ficaram falando sobre o Flamengo ser irresponsável, bababá, na presença do presidente do Corinthians, Augusto de Mello, que pode ser até impeachmentado essa semana, de tão bom presidente que ele foi para o Corinthians até o momento. Só que o Marcos Braz, assistindo ao programa, pediu a palavra e entrou para arregaçar com os caras. Mas ele arregaçou mesmo. Ele calou a boca do presidente do Corinthians, do Mano, que ficaram tudo assim, ó, com cara de Zé Ruela, ao vivo para todo o Brasil. Espia só o que o Marcos Braz falou sobre a negociação, tirando o Corinthians para nada. Roda o VT, produção. Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou.
e que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo, nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que, em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor, um pouco menor ou menor do que foi feito para o Corinthians, num percentual maior, que a negociação era teoricamente pior para o Flamengo. O jogador não foi exercido, venceu o contrato, a gente não teve nenhuma proposta sobre o Hugo, ele retorna ao Flamengo, e aí a gente abre negociação com o Corinthians. O importante em relação a essa negociação é que a gente também entende o tamanho do Corinthians. E por isso que o Flamengo ficou com 40% do jogador. O Flamengo pede $200 mil de empréstimo, junto com os outros 800, o Flamengo ficaria ali perto do $1 milhão, longe dos outros números que a gente tinha pedido para Portugal, e com a força do Corinthians, com o tamanho do Corinthians, o Flamengo vai junto na negociação com os outros 40%. Então, para deixar claro que em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação, o Flamengo não quer correr de absolutamente nada, o Flamengo não faz isso, o Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros que forem em relação a alguma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico e os processos legais, e aí sai um pouco fora do futebol também, em relação às garantias. Segundo foi mês passado, isso aí no começo eu estava nesse processo, estou nesse processo, as garantias que foram dadas me parecem que foram as mesmas que foram dadas por Mateuzinho. E nós tivemos um problema em relação ao Mateuzinho e estamos tendo em relação. Então ficaria muito difícil para o Flamengo, para que num segundo jogador, num segundo ativo do clube, o Flamengo também receber as mesmas garantias de uma garantia que o Flamengo não conseguiu ou não ficou satisfeita com ela, porque o cronograma de recebimento que o Corinthians tem para esta empresa não nos não daria para cobrir a parte do Flamengo neste período, num período maior sim. Então, para deixar claro, o Flamengo não faz isso, o Flamengo é correto nas suas negociações. Quando eu dou uma palavra aí, podem perguntar, o Sheik trabalhou comigo, outras pessoas, o futebol é pequeno, o futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Se tem uma coisa que eu iria assumir, ou qualquer outra situação, seria, se estivesse errado, ou alguma situação diferente, jamais a gente iria estar pressionando ou botando obstrução para que a gente não pudesse fazer um negócio. Apenas isso. A garantia que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável. Apenas isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o Corinthians, dentro do prazo, dentro da situação legal, irá efetuar. Mas eu quero deixar claro aí para todos os ouvintes, para as pessoas que estão vendo o programa como eu, que não tem essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo continua com 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, como está indo, o Flamengo se beneficia automaticamente no processo natural sobre o percentual que vai continuar. Então, só para deixar claro aí, e mandar um abraço aí para o presidente aí, a qual eu fui à sua posse, e deixar claro aí para todo mundo aí, um abraço especial para o Sheik. Depois que ele começou a se apresentar, sim, o que eu quero passar para você é que ele foi para Portugal num preço fixado menor que este, e venceu o prazo e ninguém exerceu. Então agora, depois da obra feita, o Flamengo se protegeu como? Tendo
percentual grande de 40% do jogador. Foi isso que aconteceu. O Flamengo se sente satisfeito porque esses 40% de sociedade, vamos dizer assim, com o Corinthians, com certeza trará frutos no futuro que a gente seria impossível de conseguir isso, talvez em outros lugares. Porque no Flamengo, o Rossi é o titular. Viram só, pessoal? Esse é o Marcos Braz que deveria ter ficado no Flamengo durante todo esse período de 19 a 24. Quando o Marcos Braz está com a cabeça voltada exclusivamente para o Flamengo, ele trabalha bem. Quando ele se divide a ser um midiático dirigente ou um vereador, é aquilo que aconteceu ao longo da última temporada. Desta vez ele defendeu e defendeu muito certo o Mengão queridão, que pode ter novidades sobre o naming rights na semana que vem. Gente, nessa última semana eleitoral, podem esperar que teremos novidades sobre naming rights, sobre venda de um montão de coisa para a construção do estádio, sobre acordos sendo feitos, porque vai ser decisiva a participação de Rodolfo Landim na eleição do Flamengo no ano que vem. Então podem esperar. Ontem à noite eu falei sobre a possibilidade do Flamengo perder R$1 bilhão em antecipação de receitas para a construção do estádio do Flamengo. Você já viu o vídeo? Não? Então dá uma corrida no último vídeo que eu gravei aqui mesmo para você dar sua opinião. E se você gostar dos assuntos mais polêmicos do mundo, me siga lá no Mundo Agora. Estou esperando sua inscrição, que gosta desse tipo de debate, e já estou produzindo o primeiro vídeo. Curta, comenta, compartilha, siga a gente lá, siga a gente aqui, siga a gente no Central do Fla. Até rimou. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.